Show da Liberdade. Entrevista. Vamos abordar agora um tema que atinge milhões de brasileiros e muitas vezes de forma silenciosa, que é a perda auditiva. E você que está nos ouvindo agora, já sentiu dificuldade para entender conversas, principalmente em ambientes barulhentos? Já aumentou demais o volume da sua TV? Isso pode ser um dos sinais de alerta. E para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, vamos conversar agora com a fonoaudióloga, a Cláudia Raposo. Cláudia Raposo, bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Claudiana, bom dia a todos. Desde já agradecemos a sua disponibilidade em estar junto conosco na manhã de hoje. E muita gente acha que perda auditiva é só um problema de gente idosa, mas isso não é bem assim, né, Cláudia? Explica melhor pra gente, afinal, o que é essa perda auditiva e como ela pode afetar o dia a dia da pessoa. Isso, Claudiana. A perda auditiva é a perda, né, muitas vezes gradativa da audição. Não comete somente os idosos, não. Hoje a parte da população jovem que apresenta esse tipo de problema, principalmente pela exposição, muitas vezes, ao ruído, né? Inclusive o uso de fones intra-auriculares. Tá cortando um pouco a ligação, a gente vai retornar a ligação, mas você que está nos ouvindo e quiser fazer alguma pergunta para a fonoaudióloga Cláudia Raposo, é só nos enviar através do nosso WhatsApp no 98214-7247. Agora sim, o contato restabelecido, pode concluir. Você estava falando conosco justamente sobre essa questão da perda auditiva, como é que ela afeta o dia a dia das pessoas. Isso, Cláudia. Consegue me ouvir melhor? Agora sim, estou lhe ouvindo melhor. Então como eu estava, só acomete os idosos. A gente imagina. Ela é uma grande parte da população, é acometida pela reduzida por Cláudia, ainda estou sentindo uma oscilação quando você está conversando conosco. Eu não sei se é o local onde a senhora está, que a gente não está conseguindo lhe ouvir bem. Deixa eu ver se agora melhorou. E agora, consegue me ouvir? Agora sim, claramente, agora estou sim. Então vamos lá. Então, dando continuidade. Como você falou, a gente tem uma população idosa realmente que é mais comum essa perda auditiva, porque faz parte inclusive do envelhecimento, e aí com a audição não é diferente, mas a gente tem uma grande parte da população jovem que apresenta sim perda auditiva, principalmente perdas auditivas induzidas por ruído, ou seja, a partir do momento em que o jovem ele começa a utilizar muito fone, principalmente intra-auricular, com intensidade elevada daquele som, isso pode causar danos à sua audição, né? Fazer uma perda auditiva induzida por ruído e que é muitas vezes irreversível, ou seja, uma vez lesado, não tem como reverter essa lesão. É um dos grandes vilões, né, que a gente ouve muito falar, que é a questão do barulho excessivo, como a senhora trouxe bem pra gente em relação aos jovens, essa questão dos fones de ouvido, os jovens que têm esse hábito de estar sempre realizando qualquer atividade ou em casa, estar lá com o fone de ouvido no volume máximo. E também, quais são esses riscos? Porque tem alguns jovens que eu tenho certeza que estão nos ouvidos, mas não só especificamente os jovens, né? Mas também outras pessoas que acabam gostando de ouvir com o fone no volume mais alto. Quais são esses riscos para essas pessoas? O hábito de ouvir música, né? Ele é extremamente satisfatório. E o grande problema é como está sendo utilizado isso. Então, muitas vezes, a maioria dos jovens preferem aqueles fones que ficam intra-auricular, que é dentro do contato direto e mais intenso, vamos dizer assim, com o aparelho auditivo, né, com o sistema auditivo, e intensidades muito elevadas, onde na verdade aquele som está entrando de forma bem intensa
no canal e pode sim fazer uma lesão dessas células que a gente chama como células ciliadas, em que vai repercutir na diminuição da audição. Essas células serão lesadas e, uma vez lesadas, elas não se regeneram, tá? Então a dica é, lógico que ninguém precisa parar de escutar música, como eu falei inicialmente, é um hábito que realmente é saudável, inclusive, mas a gente indica muitas vezes a mudança do uso do fone para um fone que seja externo e não que fique realmente dentro do ouvido, que a gente tenha um limite de intensidade de som para escutar essa música, para exatamente não ter essa consequência que é o dano realmente ao sistema auditivo. E já temos participações dos nossos ouvintes, doutora Cláudia. Temos aqui a pergunta da Isabel Santos, ela que é lá do bairro Maurício de Nassau. Ela diz que o ouvido coça muito e às vezes tem um zumbido. Ela gostaria de saber o que isso pode ser. Então, quanto ao ouvido coçar muito, pode ser simplesmente uma reação alérgica, né? Mas isso quem melhor vai diagnosticar é o médico otorrinolaringologista. Em relação ao zumbido, o zumbido ele pode ter causas diferentes, na verdade, um início de uma perda auditiva pode causar um zumbido, certo? Então, esse zumbido, na verdade, é uma distorção daquele som que já entra de uma certa forma distorcido, né, pela perda auditiva, mas também pode alertar para possíveis problemas como, por exemplo, uma tontura, as chamadas labirintites, que associadas, é muito comum que apareça também o zumbido. Temos aqui mais uma pergunta do Sandoerton, ele que é lá do Boa Vista. Ele gostaria de saber se existe a possibilidade de recuperar a audição de quem já perdeu. Bom, não existe a possibilidade de recuperação da audição dependendo do tipo de perda. Na verdade, quando é uma perda que a gente considera como essas células, como eu falei, foram lesadas, isso não é reversível, tá? Porém, a gente tem uma grande contribuição hoje, que é o uso dos aparelhos auditivos, né? Que é os que a gente chama os aparelhos de amplificação sonora, os dispositivos auditivos, que vão ajudar nesse paciente que perdeu a audição, perdeu pelo menos uma grande parte da audição, e eu consigo com esse resquício da audição elevar essa intensidade e fazer com que o paciente ele retorne a ouvir em melhor intensidade, com melhor clareza. Então eu passo a solucionar através de um aparelho, né, que aí deve ser selecionado de acordo com o tipo de perda, pensando também nas características do paciente, de adaptação do paciente, e aí sim ele vai ter uma grande... Agora, a gente não estará regenerando essas células, a gente está trabalhando e potencializando o que ainda resta, e o próprio aparelho está amplificando isso. Temos ainda aí, concluindo a pergunta do Sandoerton, ele gostaria de saber se o uso do cotonete pode afetar os tímpanos e prejudicar a audição. Ele gostaria de saber qual a recomendação em relação ao uso do cotonete. Olha, o cotonete ele é contraindicado, certo? A partir do momento, tanto o cotonete como qualquer outro tipo de objeto, a gente nunca deve inserir no ouvido para fazer a limpeza. Tá? A cera que é produzida pelo nosso ouvido é uma proteção que o nosso ouvido tem, tá certo? Dessa lubrificação, o próprio nome já está trazendo essa cera, essa proteção, essa cobertura. Então ela não deve ser removida. Lógico que algumas pessoas têm um excesso de cera, mas essa cera que ela é produzida no ouvido tende a migrar para a parte externa do ouvido. Então a limpeza ela deve ser feita apenas no pavilhão, ou seja, na parte externa da orelha, certo? E não introduzir o cotonete ou qualquer outro tipo de objeto para fazer a remoção dessa cera. A partir do momento que você
adentra com algum objeto dentro do conduto, você não está limpando, você está, na verdade, empurrando um pouco mais essa cera para a parte mais interna. Sem falar realmente do risco de lesão à membrana timpânica. A gente tem vários casos de acidentes de pessoas que estavam mexendo no ouvido e de repente alguém bateu ou levou uma queda ou esqueceu e foi mais a fundo e terminou lesionando aí a membrana timpânica. Então a gente realmente contraindica, e a limpeza ela deve ser feita após o banho, por exemplo, até com a própria toalha na parte externa do ouvido, ou com algodão nessa parte externa, mas nunca adentrar o conduto. Todo cuidado de fato aí então com o uso do cotonete. Temos mais uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, Claudiana. Eu queria tirar uma dúvida aí com a doutora. Olha, tem um problema no lado esquerdo, auditiva, e faz tempo, há mais de 10 anos, trabalhava na zona rural, para o próximo pessoal lá da comunidade, e o que eu ganhei foi esse problema de audição. E já está afetando o lado direito, e estou correndo atrás para fazer uma pequena cirurgia lá no Recife, no IPE, e até agora nada. A coisa é grave, viu? Já está me afetando para o lado direito, para eu ouvir o próximo. Eu tenho de chegar bem próximo e falar alto, que é para eles falar alto, para poder eu ouvir. A situação é difícil, viu? Só Deus. Aí a participação do nosso ouvinte, o Marcelo Nascimento, ele que é lá de São Caetano, inclusive ele concluiu aqui pra gente através de texto. Ele diz que já perdeu a audição do lado esquerdo 100%, que já está atingindo o lado direito. Ele chegou a ganhar o aparelho, mas ele diz que foi informado pelos médicos que não vai fazer efeito, só através de uma cirurgia, para ver se ele consegue ainda essa questão de voltar a ouvir 50%. E o que dizer para esse nosso ouvinte, doutora Cláudia? Então, primeiro é importante a gente saber o que é que está causando essa perda auditiva, né? Então, em um ouvido ele já tem uma perda total, segundo ele refere, não é verdade? Então, a gente tem que trabalhar com o ouvido que ainda existe um resquício de audição. E a melhor indicação realmente é o uso do aparelho auditivo nesse ouvido que ainda existe audição, mesmo que seja ainda diminuída, né? Mas, em primeiro lugar, é procurar saber a causa. Se foi uma perda auditiva total, por exemplo, dessas células que são irreversíveis, e que essa perda foi induzida pelo barulho de alguma função laboral, ou seja, do próprio trabalho dele, que levou a essa perda auditiva, é preciso identificar. Porque se ele continua utilizando essa função, e que muitas vezes pode ser em ambiente com bastante barulho, ele pode também vir a prejudicar o outro ouvido. E existem medidas protetivas para que isso não aconteça, como, por exemplo, o uso de protetor auricular para reduzir a intensidade, né? Existem realmente profissões, existem funções que é necessário e que o funcionário está exposto a um ambiente em que a intensidade do som é bem elevado. Isso pode lesar, sim, tá? Mas eu não sei se é o caso do nosso ouvinte. Porém, se não for esse caso, a gente precisa entender o que levou esse paciente a ter essa perda total em um ouvido, e se está começando a acometer o outro, é necessário. Ele até falou sobre uma questão cirúrgica aí, de intervenção cirúrgica. Então, a gente não fica com muitos dados para poder realmente ajudar, certo? Mas, porém, a gente tem esse outro ouvido que ainda tem audição, né, mesmo que seja diminuída, e a melhor opção realmente é o uso do aparelho auditivo, né, um aparelho de amplificação sonora, e que vai ser utilizada nesse ouvido. Lógico, é um artifício, é uma ajuda, mas não vai sanar muitas vezes o problema, porque em um ouvido ele já tem uma perda total. Temos aqui a participação da Maria Aparecida, ela que é do bairro Maurício de Nassau. Ela diz que o pai tem 70 anos e escuta pouco, mas acaba se recusando a usar o aparelho. Ela pergunta se existe algum risco em deixar ele dessa forma, sem usar o aparelho. E a gente só pega esse gancho, né, doutora Cláudia, para falar justamente em relação à importância
do uso do aparelho auditivo. Muita gente hoje em dia ainda tem o preconceito com o uso do aparelho e isso acaba atrasando, né, esse tratamento. Com certeza. E o que é importante a gente salientar é que o uso do aparelho auditivo, certo? Além dessa questão do preconceito mesmo, muito antigamente se tinha, não quero que ninguém veja aquele aparelho muito visível aqui no meu ouvido, já vai identificar que eu tenho uma perda auditiva, ou que eu sou surdo, não é verdade? Não, mas hoje a gente tem aparelhos auditivos que são minúsculos, que são imperceptíveis, não é verdade? Então já não precisa se preocupar mais com isso. Mas eu digo que o grande prejuízo do não uso do aparelho é exatamente o convívio social. Não é verdade? O indivíduo que ele passa a não escutar bem, ele começa a se afastar um pouco do convívio social. Porque ele passa a não escutar as pessoas conversando, ele passa a não participar das conversas. Então, o uso do aparelho auditivo devolve o indivíduo, o idoso principalmente, a essa relação social, a se comunicar melhor, a entender o que as pessoas estão falando, o que estão lhe perguntando, não é verdade? Então, eu acho que só tem... E o principal ganho, além de escutar melhor, é exatamente voltar, muitas vezes, a se inserir no ambiente social. Porque o paciente, a partir do momento que ele passa a ter esse prejuízo na audição, ele passa a não entender bem, então ele perde o estímulo dessa comunicação, da interação com as outras pessoas, da conversa. E retomando isso, ele volta a ter esse convívio. Então, assim, é qualidade de vida, sim. Temos a pergunta do José, lá da Vila Rafael. Ele diz que quando limpa o ouvido com cotonete, em um lado, quando está limpando, dá uma coceira na garganta, que ele chega a tossir. Ele pergunta se isso é normal, doutora Cláudia. Isso, na verdade ele não deve nem estar mais mexendo, né? E se está acontecendo isso, é porque na verdade a gente tem no conduto auditivo um nervozinho que é o nervo, um ramo do nervo vago, que passa e que com esse estímulo, que ele deve estar mexendo com uma certa fricção, um pouquinho mais de intensidade, pode desencadear sim reflexo de tosse, tá? Então a dica é: não mexa no ouvido, certo? Se tiver que fazer a limpeza, faça a limpeza apenas da parte externa, com um pano, com uma toalha, com um algodão, mas não adentrar no ouvido. Temos aqui mais uma participação do nosso ouvinte Sebastião Paulo, do bairro Alto da Balança. Ele diz que também tem um zumbido às vezes e ele diz que escuta mal. Ele diz, escuta mal por um ouvido. Ele diz que a senhora já trouxe essa questão pra gente do zumbido no ouvido e ele faz essa comparação, que ele diz que ele também acaba sentindo esse zumbido às vezes. E no consultório, no dia a dia da sua vivência, quais são os casos em que as pessoas mais buscam, mais fazem essa procura pelo fonoaudiólogo? Porque muitas vezes eles acabam só indo ao fonoaudiólogo quando de fato sentem esse problema. E quando a gente fala da questão desses cuidados que são essenciais, da questão da prevenção, quais são os sinais de alerta e quando a pessoa deve de fato ir até um fonoaudiólogo? Então, na verdade a fonoaudiologia, a gente está falando sobre audição, mas a fonoaudiologia ela engloba muitas outras áreas, né, Claudiane? Então, a área da voz, a área da linguagem, a área da audição, né, a questão da área, inclusive dos atendimentos aos pacientes que apresentam distúrbios de deglutição. Então, de uma forma geral, direcionando para a questão da audição, o indivíduo ele deve procurar, assim que ele começar a perceber que durante a sua comunicação ele não está conseguindo entender bem as pessoas, ou seja, ele vai vir com a queixa realmente de diminuição auditiva e que esse prejuízo está começando a se instalar nessa comunicação, do ouvir bem. E são pacientes que muitas vezes eles têm a reclamação dos familiares de que está falando muito alto e nem sempre ele tem essa percepção, tá? Por quê? Porque ele passa a se ouvir menos, ele entende que ele precisa falar mais alto para se escutar melhor,
não é verdade? E aí, com a reparação, vamos dizer assim, com os aparelhos auditivos, a tendência disso é se normalizar, tá? Ou seja, é levada a audição por uso do aparelho auditivo e o paciente passa a escutar, a gente pode dizer que normal, né? Tentando elevar seu limiar auditivo. E aí, automaticamente, esse paciente também vai se comunicar melhor, né? Ele já não vai mais falar com tanta intensidade, ele vai ter mais qualidade na sua comunicação, ele vai entender melhor as pessoas vão entender melhor ele, né? Ele não vai precisar ficar gritando para poder falar com ninguém. Então, essa é a maior procura, muitas vezes, quando a gente relacionada à questão da audição. Mas, de uma forma geral, o paciente ele deve procurar o fonoaudiólogo quando ele perceber qualquer tipo de dificuldade na comunicação, tá certo? Ou seja, desde uma dificuldade, muitas vezes, de pronúncia de determinadas palavras, há uma queixa auditiva, há uma dificuldade de se colocar, muitas vezes, como um bom comunicador, né? Tem pessoas que precisam falar para um público grande e que não necessariamente se sentem seguras para isso, então precisam aprimorar essa habilidade de comunicação. É importante, é de competência do fonoaudiólogo trabalhar essa questão. Problemas vocais, reabilitação pós, por exemplo, cirurgias de cabeça e pescoço e que repercutem na comunicação ou até mesmo no ato de deglutir, de se alimentar. Então, tudo isso o fonoaudiólogo está envolvido e qualquer uma dessas alterações é necessário sim procurar um fonoaudiólogo, procurar acompanhamento, avaliação prévia. Com certeza. E temos mais uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia. Olha, minha mãe tem 78. Quando ela caiu de cima de uma casa, ela tinha 73. Aí, de lá pra cá, ela não quis fazer a lavagem no ouvido, ela ficou sem escutar. Ela já não escutava direito e ficou sem escutar. Aí ela ficou com medo de fazer, porque como foi a pancada na cabeça, aí os médicos não fizeram logo no começo, aí até hoje ela não fez, ela fica com dificuldade de ouvir. Eu gostaria de saber se tem problema se ela fizer essa lavagem, que já era para ter feito, no caso, na minha opinião, né? Mas ela ficou com medo também. É isso. Ela botou o pedreiro para fazer. Tem casos que realmente é necessário fazer a lavagem. Quando eu falei que existe uma variação, alguns um pouco mais de cera, e essa cera muitas vezes ela pode formar o que a gente chama de uma rolha de cerume, né? Uma rolha que impacta inclusive no abafamento do som, nessa diminuição, porque o ouvido ele está tampado, obstruído aí por essa rolha de cera. E essa retirada ela deve ser feita através da lavagem, certo? E aí é um procedimento realizado pelo otorrinolaringologista. E a alteração que ela teve, os problemas que ela teve anteriormente, não contraindica ela a realizar a lavagem, certo? Deve sim realizar. Temos a pergunta da Maria José do São João da Escócia. Ela diz que o filho, quando tinha 2 anos, ele caiu da cama e nessa queda o ouvido dele saiu sangue. Diante disso, ela gostaria de saber se é possível que ele venha a ter perca auditiva. Olha só, é possível que ele possa ter uma perda auditiva pelo trauma que aconteceu, tá? Então, é necessário fazer um exame, que é um exame audiométrico, onde na verdade deve ser avaliado através de uma audiometria, né? E também uma imitanciometria para avaliar as condições do ouvido médio, ok? Então, eu não sei há quanto tempo ele teve essa queda, mas de imediato é necessário fazer essa avaliação para saber se essa queda, se esse trauma, ele repercutiu sim nessa questão da audição dele. É preciso investigar, sim. Temos a participação da nossa ouvinte, o Edna Brasiliano, ela que mora no bairro Pinheirópolis. Ela diz que tem dificuldades para ouvir. Ela gostaria de saber qual o tratamento para a pessoa escutar melhor. Bom, como eu falei, o tratamento para escutar, a avaliação para saber que tipo de perda
esse indivíduo ele apresenta. Se é uma perda por uma infecção, tá? O ouvido que está infectado e que precisa utilizar a medicação aí para reverter esse quadro. Se é uma perda que aconteceu por um trauma, certo? E que lesionou de repente algumas vias auditivas. Se é apenas uma obstrução daquela área do ouvido por uma rolha de cera, um cerume que está acumulado ali e que isso obstrui de certa forma a passagem do som. Então, a primeira coisa começa pela avaliação auditiva. Eu preciso identificar a causa, né, e que tipo de perda esse indivíduo apresenta, para daí conseguir fazer o tratamento, seja a indicação de uma prótese auditiva, seja a indicação medicamentosa ou cirúrgica, mas primeiro começar pela avaliação. A Miriam, do bairro do Salgado, ela diz que nunca fez uma lavagem no ouvido. Ela diz que, inclusive, o ouvido coça muito. Ela gostaria de saber, doutora Cláudia, se de fato ela precisa fazer essa lavagem e também para a gente deixar claro para os nossos ouvintes quando de fato essa lavagem ela é necessária. Isso. Da mesma forma. Primeiro, passar no otorrinolaringologista para que ele faça uma otoscopia, que na verdade ele vai visualizar o conduto auditivo e vai ver a necessidade ou não de realizar a lavagem, tá? Como eu falei, tem indivíduos que produzem um pouco mais de cera e essa cera termina impactando. O próprio uso do cotonete, a limpeza o tempo todo, fazer o tempo todo essa fricção no ouvido, isso faz com que essa cera ela impacte ali no ouvido, né? Faça uma obstrução. Mas tem pessoas que têm essa produção de forma mais tranquila e que não necessariamente precisa realizar a lavagem, não. Porém, só é possível saber a indicação ou não da lavagem a partir do momento que é feita a inspeção, a visualização do conduto para saber se tem alguma coisa obstruindo ou não. Temos mais uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, doutora. Há 5 anos, mais ou menos 5 anos, eu fui limpar meu ouvido e ficou aquela coceirinha. Aí eu comecei a colocar o cotonete. Aí eu senti quando machucou, aí saiu uma cera meia marrom. Aí desde esse dia que eu fiquei dando um soluço, aí cada soluço que eu dava doía. Aí eu fui e tomei remédio, aí passou. Só que eu percebi que eu perdi um pouco da audição. Aí era para ter procurado um médico ou ainda está em tempo? Pois é, ainda está em tempo de procurar sim, fazer a inspeção desse conduto, não é verdade? De repente, com o uso do cotonete, você pode ter empurrado ainda mais essa cera, e essa cera, ela está estimulando aquilo que eu falei no início da entrevista sobre um nervozinho que passa lá e que pode desencadear, inclusive, tanto a tosse quanto o soluço, sim. Certo? Então é necessário fazer a otoscopia, visualizar o conduto para ver a necessidade de fazer a remoção dessa cera. Temos aqui mais uma pergunta. Nossa ouvinte não quer ser identificada, mas ela relata que fez uma cirurgia de tireoide e percebeu que ficou com dificuldade para ouvir. Inclusive, ela diz que fala alto e tem essa dificuldade para ouvir e ela acaba prestando mais atenção nos lábios das pessoas e ela gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com essa questão da cirurgia que ela fez em relação à perda da audição. Olha, não é comum cirurgias de tireoide terem como consequência alterações auditivas, tá certo? O que é muito comum é após cirurgias de tireoide o paciente apresentar problemas vocais, como muitas vezes perda na voz ou uma rouquidão, que ela pode ser de moderada a severa, pós cirurgias de tireoide, tá? Mas não a questão auditiva. Então é importante sim investigar. A gente não tem muita relação da cirurgia de tireoide com alterações auditivas, mas já que existe essa queixa ela deve ser levada adiante e deve ser investigada, não é verdade?
Isso mesmo, doutora Cláudia Raposo, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade, por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Ainda tem aqui algumas dúvidas, algumas perguntas, mas devido ao nosso tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade, doutora Cláudia. E para a gente encerrar, eu queria lhe pedir para fazer, deixar aí um recado para os nossos ouvintes que sentem alguma dificuldade para ouvir, mas ainda não procurou uma ajuda médica. Isso. Então, a dica que eu dou é qualquer alteração auditiva, seja a sensação da diminuição da audição, seja um incômodo no ouvido, o indivíduo deve procurar um médico otorrinolaringologista, que é o especialista que trata exatamente os problemas da audição, tá certo? E aí ele vai diagnosticar e, mediante o problema, ele vai indicar um acompanhamento fonoaudiológico, uma reabilitação, tá? Mas, em primeiro lugar, eu acho que a dica maior é vamos aprender a fazer essa limpeza de forma correta, não tá o tempo todo adentrando qualquer tipo de utensílio dentro do ouvido. Isso pode piorar a situação dos sintomas que você está sentindo, tá? Mas o médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação do sistema auditivo e para a gente avaliar como é que está a sua audição. Como é que está, a gente não faz exame de hemograma, exame de sangue periodicamente, então é necessário também testar essa audição periodicamente, principalmente aqueles indivíduos que trabalham em ambiente com bastante barulho e que estão expostos muitas vezes ao barulho, ao ruído diariamente, né? Isso mesmo, doutora Cláudia Raposo, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Claudiane. Um excelente dia para você e para todos que estão nos ouvindo. É um prazer sempre falar com vocês e tirar as dúvidas. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Foi proveitoso demais. Muito obrigada e até a próxima. Conversamos no Show da Liberdade com a fonoaudióloga, doutora Cláudia Raposo. Show da Liberdade. Um show de programa.